Deus em eterno seja louvado e que o eterno Deus reine entre nós. Irmãos, mais uma vez eu me encontro aqui diante de todos vós para tratar um assunto referente, irmãos, à exclusão de alguém no meio de uma denominação ou no meio de um grupo que se diz detentor da salvação. A palavra de Deus nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que é amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos? É amar a todos. Amando a todos, nós estamos amando o próximo. Perdoar a todos. Servir a todos na maneira do possível, é claro. E a ninguém excluir. Fazendo isso, nós estamos amando a Deus, porque diz a palavra de Deus: como pode você amar, dizer que ama a Deus, que você não vê, e não ama o seu irmão que você vê? A não ser que alguém cometa algum ato, irmãos, para ser excluído, algum ato obsceno ou algum crime, como houve casos que, vamos dizer assim, de pedofilia e etc. E que foi provado. Isso deve então àqueles que sabem não ser omissos, mas levar às autoridades competentes, que elas então tomarão providências, e as providências cabíveis de acordo às leis da nação a qual a pessoa vive. Se a pessoa oculta isso, ela também está omissa ao crime. E há casos de irmãos de determinadas denominações que já ocultaram estas coisas e depois mentem dizendo que não sabem. E isso já é uma coisa grave. Aí sim há uma necessidade de um julgamento, porém também esse julgamento deve ser, se for eclesiástico, deve ter 2 ou 3 testemunhas. Caso contrário, não se provando, também não se sabe, não se vendo, não se tendo provas cabais, nós não podemos, vamos dizer assim, não se tendo provas, coisas verídicas, quero dizer, talvez eu falei a palavra errado, não tendo provas que sejam verídicas e pessoas que sejam testemunhas idôneas, nós também não podemos condenar ninguém sem provas. Não havendo provas, como se condena? Não havendo, vamos dizer assim, um indício daquele crime, como que a pessoa pode ser condenada de uma coisa que ela não fez, não é? E dentro de uma denominação, não vamos citar nomes de denominações aqui, porque eu mesmo creio que a igreja somos nós e que o corpo de Cristo somos nós. Dentro de uma denominação que se diz, irmãos, perdoem, aqui passa carros, por isso que eu tenho colocado o som. Há uma denominação que se diz, irmãos, detentora da salvação. Muitas das vezes, irmãos, ela se acha exclusiva. O exclusivismo é algo perigoso, irmãos, porque a pessoa acha que só ela, só aquele lugar vai levar ao céu. E só há um único caminho que leva ao céu, que se chama o Senhor Jesus Cristo. Não outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, quer dizer Jesus Cristo. Então, os irmãos, não havendo infidelidade, não havendo nenhuma prova, não se pode excluir uma pessoa. E quando a pessoa ainda não é membro, porque tem denominações que tratam as pessoas como se fossem membros daquela denominação, e as pessoas não entendem que elas não são membros da denominação, irmãos. Sabe por que não são? Eu vou explicar para os irmãos. Um membro, quando ela é membro de uma denominação, ela precisa ter uma carteirinha. Sem carteirinha ela não é membro, ela é apenas um frequentador. Ela pode sim se dizer que é membro do corpo de Cristo. Se ela é membro do corpo de Cristo, ela não é membro da denominação. A denominação pode pregar a Jesus Cristo, mas aonde ela for, ela continua sendo membro do corpo de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não está atrelado com nenhum CNPJ. Ele está ligado com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Então não adianta dizer: não, eu sou membro do corpo de Cristo porque eu sou de X denominação. Quer dizer que aqueles que não são daquela denominação não são membros do corpo de Cristo. Então por isso que para julgar alguém, irmãos, se a pessoa tem carteirinha de membro, os membros da denominação, os membros podem sim optar para participar do julgamento.
embora seja primeiro. Por isso que o apóstolo disse: chama 2 ou 3 testemunhas que sejam idôneas. E se for provado o caso, então depois leve à igreja. Quem é a igreja? São aqueles que são membros do corpo de Cristo, não membros da denominação, mesmo porque Paulo não criou nenhuma denominação. Por isso ele falou: leve à igreja. E muitos não sabem que a palavra igreja quer dizer reunião de pessoas. Ou levem à congregação, que também quer dizer reunião de pessoas. Ou levem numa assembleia, que quer dizer também reunião de pessoas. Não vamos, irmãos, mudar as coisas. Tenhamos que ter cuidado para nós não tomarmos caminhos errados. Mas já existem líderes que acham que a sua denominação é o caminho da verdade. E o caminho da verdade é Jesus Cristo. Então, irmãos, se alguém comete um crime, como eu já disse, deve ser levado a pessoas competentes para julgar isso. Certo, irmãos? Perdão, está passando aí um helicóptero. Sabe, o Senhor vai mandar um socorro emergente para alguém aí, né? O Senhor sempre manda um socorro. Aí, às vezes, um helicóptero traz um socorro. E o Senhor sempre manda um socorro para nós, né, irmão? Então, vamos lá, irmão. Continuando o assunto sem mais delongas, vejamos que na verdade, irmãos, nós temos que ter cuidado. Muitos estão excluindo irmãos. Antigamente você ia na casa daquele irmão, acabava uma reunião na tua denominação, a casa do irmão enchia e todo mundo ia lá, comia, bebia. Hoje, porque alguém falou que aquele irmão não aceita tal assunto que foi tratado dentro da liderança denominacional, então aquele irmão fica sendo excluído por apenas não concordar com o assunto. Isso não é correto. Todos têm a liberdade de se expressar. Ninguém pode tirar essa liberdade. Se o irmão não concordou com alguma coisa, isso não quer dizer que ele foi infiel a Deus. Muito pelo contrário, às vezes ele está até certo, e aqueles que decidiram algum assunto é que estão tomando caminhos diferentes. Então tenhamos cuidado, irmãos. Você está excluindo alguém por causa de uma denominação, você está fora da doutrina de Cristo. Cristo não ensinou a excluir. Cristo não ensinou a jogar fora uma pessoa que pode ter fraquezas, pecados até mesmo, mas não cometeu uma infidelidade a ponto de trazer um escândalo. Você sim deve, aí que você deve se aproximar, porque se o teu abraço for útil para salvar aquela alma de alguma coisa, aí que você tem que estar lá para levantar. Agora você, ao invés de ajudar, você condena, você exclui, você está fora da palavra de Deus, cometendo um erro gravíssimo diante de Deus, porque você está se sentando na cadeira de juiz, cometendo um erro fatal que pode levar à tua própria condenação. Por isso eu fiz esse vídeo para dizer para você: fuja desse espírito, para que você não seja condenado. Outra coisa, irmãos, para mim encerrar esse vídeo, aqui nessa cidade, aqui nesta cidade eu vi muitas coisas, em outras cidades também, não vou citar nomes, e vi muitas injustiças, e quero pedir que os irmãos orem pelos cristãos verdadeiros, porque hoje, irmão, está difícil de você ver um cristão que realmente ama o seu irmão e que realmente está disposto a sofrer pelo seu irmão. Antes teme a liderança da sua denominação e às vezes trata o irmão só porque não tem uma concordância com alguma coisa que na verdade às vezes até, irmãos, tem fundamento bíblico, mas se a denominação não aceita, aqueles que se dizem amigos, até parentes, se afastam e deixam aquele irmão sozinho, causando até às vezes um mal-estar e até às vezes, muitas das vezes, irmãos, uma depressão, uma vontade enfim, coisas terríveis. Tem pessoas, nem todos estão preparados para passar por isso. E a culpa de quem é? Se torna de quem? Quantos que estão na sarjeta? Quantos que estão jogados nas sarjetas? Quem vai pagar por essas almas? Será que Deus não vai cobrar de ninguém? Então veja, irmão,
que você não seja um desses. Antes, quando o teu irmão concordava com tudo que se falava, você estava lá. Porque ele não concordou com uma coisa, você já não vai mais, já nem sauda mais, e você vê ele na calçada, muda de outro lado. Para mim, você está totalmente fora. Vai entrar por um caminho, ou já está entrando por um caminho antibíblico, anticristão e totalmente, vamos dizer assim, um caminho do anticristo, certo, irmãos? E isso não é Deus. Se a tua denominação está sendo dominada já por um espírito de anticristo, que causa esse tipo de mal-estar, de perseguição contra um irmão, saiba que se você se fizer, vamos dizer assim, partido com essa liderança contaminada, você também será tido como culpado naquele dia. Então, toma cuidado, irmãos, toma cuidado. Procure examinar a Bíblia, leia a Bíblia, as Sagradas Escrituras, são elas que testificam do Senhor Jesus. Não estando nas Sagradas Escrituras, não há nenhum tipo de justificativa, irmão. Então, eu quero deixar também claro que aqui no meu canal, se houver comentários, os que eu puderem responder, que forem comentários honestos, comentários justos, mas se forem comentários para xingar, para falar palavrões, eu não vou responder, certo, irmão? Porque aqui não é para isso, certo, irmãos? Aqui é para nós falarmos a verdade em Cristo Jesus. Também, irmãos, eu gostaria de falar que Deus preparou algum irmão em algum lugar, aqui mesmo na cidade onde eu estou, Deus preparou um irmão que eu senti muita comunhão com ele. Quero deixar claro aqui, porque como tem muitos ouvintes, que não é parente meu, não é filho meu, não é parente meu. Até parece comigo, mas não é nada meu, certo, irmão? Ele apenas é um irmão que eu amo em Cristo Jesus. Tenho filhos? Tenho. Tenho filhos aqui perto? Tenho. Mas graças a Deus, irmãos, não faço as coisas com nepotismo, mas sim faço aquilo pelo Espírito Santo quando Deus coloca no meu coração, certo, irmãos? Vocês não são obrigados a acreditar, mas eu tenho que falar porque tenho que ser transparente naquilo que falo. Então vejamos o que Deus me deu aqui hoje. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Não despreze o seu irmão, ainda que ele tenha outra opinião. E ninguém tem direito de tirar o irmão se ele toca em alguma denominação, porque ele tem outra opinião, porque se ele não é membro da denominação, porque para ser membro ele tem que ter carteirinha, a pessoa também não pode tirá-lo, a não ser que ele cometesse um escândalo. Porque se a pessoa for querer tirá-lo e ele for procurar os seus direitos jurídicos, ele será novamente colocado no mesmo lugar da onde ele foi tirado. Basta ele ser instruído por um bom advogado. Certo, irmãos? Então tenhamos cuidado e a denominação tenha cuidado também, porque senão, irmão, vocês vão sofrer muitas consequências. Jogar alguém fora, ainda mais condenar uma alma, isso tem um preço muito alto a ser pago. Creio que vocês entenderam, foi o que Deus me deu. Deus abençoe a todos, não estou aqui para atacar ninguém, mas para esclarecer e pedir para os irmãos, vocês acham que eu estou errado em dizer que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Diga aí embaixo se você acha que eu estou errado, ok? Você é obrigado a concordar comigo que isso foi o Senhor Jesus que falou, não fui eu. Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus e que o eterno Deus reine entre nós. Amém e amém.